Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje a gente conversa sobre a biografia de Leonardo da Vinci, escrita pelo jornalista americano Walter Isaacson. Essa não é a primeira biografia que ele escreve, mas todas têm algo em comum. Ele se interessou por estudar a vida de grandes pensadores e gênios que criaram muito e que inovaram unindo sempre ciência, tecnologia e humanidade. E é claro que o Leonardo vai ser a grande figura entre eles. Só para mencionar para vocês, ele escreveu também a biografia de Einstein, do Steve Jobs e do Benjamin Franklin. E quando a gente começa a ler essa biografia, a gente vê que é isso mesmo. O Leonardo da Vinci passeou por várias áreas do conhecimento, interligando todas elas. E antes de eu começar a contar para vocês mais sobre esse livro, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, também dar aquele like no vídeo, para a gente continuar essa conversa sobre livros toda semana. Primeiro eu quero comentar com vocês sobre o livro em si. Ele tem uma qualidade ótima e é repleto de imagens. Eu lembro que quando chegou em casa eu fiquei muito encantada. Eu ficava folheando o livro, vendo cada imagem. Sabe quando você sente que valeu a pena realmente ter comprado o livro? Foi exatamente isso que eu senti. Mas eu ainda demorei um pouquinho para ler. Eu fui ler esse livro só agora, no mês de novembro. E foi uma experiência maravilhosa, porque a escrita do biógrafo é muito boa. E o modo que ele escolheu de contar a história do Leonardo também me agradou bastante. Então ele vai pegar, sim, uma linha cronológica, contar da infância do Leonardo, de todas as cidades que ele morou, dos patronos que ele teve, vai contar um pouquinho do que se sabe da vida pessoal dele até a sua morte na França. Então, pra gente, fica claro desde o início que o Leonardo era uma pessoa extremamente curiosa e observadora. Então, sabe quando você permanece a sua vida inteira com o olhar de uma criança perante o mundo, com as perguntas que uma criança faria? É isso que a gente vai encontrar aqui. Só que junto com a genialidade de obter muitas das respostas para essas perguntas. E é muito legal que o livro traz algumas páginas dos famosos cadernos, do Leonardo, onde ele anotava as mais diversas coisas. Na época, o papel era muito caro, então ele aproveitava cada pedacinho da página. Então, numa mesma página, você pode ver um estudo de anatomia, com outro de geometria e ainda uma lista de afazeres. Aliás, as listas de afazeres do Leonardo são extremamente curiosas. Ele escrevia lembretes para ele, por exemplo, observar o voo de um pássaro, e daí ele já ia para outra coisa. Enfim, você via que era uma mente extremamente fértil e ativa. E uma coisa que chama a atenção da gente também é que em vários momentos da vida dele, ele era até obsessivo nos seus estudos. Então, ele poderia, por exemplo, deixar a pintura de lado e ficar estudando geometria, por exemplo. Aliás, as áreas de conhecimento que ele estudou são as mais variadas. Só que o mais fabuloso é que ele conseguia unir tudo isso. Então ele tinha estudos de anatomia, de geologia, hidráulica, ótica, até fósseis ele estudou, gente. E ele era obcecado pelo estudo do movimento, por espirais, por exemplo. Então nas pinturas a gente vai ver que os cabelos normalmente eram encaracolados. Ele também estudou muito a formação de redemoinhos de água. E ao ler a biografia, a gente vai vendo a relação desses estudos dele com os quadros que ele pintou. E vai entendendo aos poucos porque ele é um dos grandes gênios da humanidade. Bem, mas vamos lá para o comecinho da vida do Leonardo. Ele nasceu no vilarejo chamado Vinci, por isso Leonardo da Vinci, e ele era filho ilegítimo. Quando ele nasceu, o pai dele tinha 24 anos e a mãe 16. Então, eles não eram casados, tiveram um relacionamento, a criança nasceu e depois eles se casaram. Então, o pai dele casou com uma pessoa, a mãe casou com outra. E por incrível que pareça, o Leonardo circulava bem entre as duas famílias. Tanto a família do pai quanto a família da mãe. Mas o pai nunca o legitimou, então o Leonardo era filho bastardo. Que acabou, por um lado, sendo bom, porque na época, o filho primogênito teria que seguir a profissão do pai. E o pai do Leonardo era tabelião. O fato dele não ser um filho legítimo só foi causar problemas para ele, na verdade, lá pra frente, quando o pai dele faleceu. Vocês imaginam que ali aconteceu um probleminha com a herança. Então ele e os irmãos brigaram realmente na justiça. Mas depois eles se acertaram e o Leonardo acabou ficando com uma propriedade que ele podia usar até a sua morte. Outra coisa que acarretou o fato do Leonardo não ser filho legítimo é que ele não teve os estudos que um filho legítimo teria. Então ele não teve acesso a uma educação formal. Ele era um autodidata. O interessante é que aos 12 anos, o Leonardo vai com o pai para a cidade de Florença. E percebendo que o filho realmente tinha muito talento para desenhos, pintura, ele levou o Leonardo até um ateliê aos 14 anos de idade. Esse ateliê era de um artista chamado Verrocchio. Então, no ateliê, gente, acontecia muito um trabalho colaborativo. Então, não tinha um quadro assim, esse quadro é só do Verrocchio, não. Havia quadros do Verrocchio e do Leonardo. E ali
as pessoas já começavam a perceber o talento dele e que, claro, ele ultrapassou o mestre e muito. Então, nesse momento da sua vida, ele foi aprimorando suas técnicas de pintura e criou uma técnica chamada esfumato. Nas pinturas de Leonardo não há aquelas linhas rígidas, porque ele não vê a realidade assim, então ele não vai passar para um quadro a realidade dessa forma. Ele tenta ser o mais fiel possível à realidade, ao que ele vê. Por isso os estudos de ótica também. Ele estudou muito essa questão de luz e sombras e também de perspectiva. É interessante falar para vocês também que o Leonardo ele não usava apenas o pincel não. Para fazer esse efeito do esfumato, muitas vezes ele passava o próprio dedo nas pinturas. Nessa época também ele já começou a trabalhar com peças de teatro, então ele trabalhava com cenografia, com maquinários, carros alegóricos, fazendo vários efeitos especiais. Mas algumas vezes a imaginação do Leonardo não se tornava realidade, então alguns esboços, desenhos, projetos que ele fez não saíram do papel. Mas voltando a comentar sobre as pinturas dele, o que chamava mais atenção é como ele conseguia retratar as emoções, é como ele conseguisse passar através das feições o que a pessoa estaria pensando. Era como ele criasse um retrato psicológico. E como ele era obcecado pelo movimento, estudava isso realmente, nas suas pinturas também a gente percebe isso. O que chamava muita atenção também do Leonardo é que ele não gostava de pintar as pessoas em perfil, que era o padrão da época. Normalmente ele pintava na posição de 3/4, então se via muito mais do rosto e ele conseguia passar muito mais essas emoções. Bem, em um determinado momento ele vai sair de Florença, ele parte para Milão, ele está por volta dos seus 30 anos e vai trabalhar para Ludovico Sforza. É curioso que ele vai mandar uma carta para o Ludovico Sforza que parece assim um currículo, sabe? Então ele vai enumerar ali todas as suas habilidades e a pintura, gente, fica lá por último. O que ele se vende mesmo é como um engenheiro militar, mas na verdade ele não tinha nenhuma experiência com isso, o que ele tinha eram só esboços. E como eu já mencionei para vocês, muitas vezes ele tinha tanta criatividade, a imaginação dele ia tão longe, que o que ele desenhava, as máquinas de guerra, não saía do papel. Então agora ele está em Milão, ele passa muito tempo por lá e também participa de projetos de arquitetura e continua estudando muito matemática. Mas na matemática, o que ele gostava mais era da geometria. Com álgebra ele já não se entendia muito bem. E teve um projeto que ele estava fazendo em Milão que acabou sendo abandonado, que era um monumento em homenagem ao pai do Ludovico Sforza. Então seria ele montado em um cavalo. Só que esse projeto nunca saiu do papel, muito porque Milão na época era muito ameaçada pelos franceses. Então o dinheiro foi totalmente voltado para essa parte bélica e esse monumento foi totalmente cancelado. Nessa época também o Leonardo pintou muitos retratos, então ele recebia essas comissões e os retratos eram de amantes do Ludovico, por exemplo, e alguns ficaram muito famosos. Bom, uma das comissões mais importantes que o Leonardo recebeu foi a Última Ceia, né? O mural da Última Ceia. Então esse mural retrata a reação dos discípulos quando Jesus disse a eles que um deles iria o trair. Então a imagem passa toda uma narrativa, a gente vai passando os olhos em cada um dos apóstolos e percebe isso. O curioso é que ele passava vários dias pintando de forma obcecada, sabe, o dia inteiro, e em outros dias ele simplesmente ficava horas olhando para o mural, como que fazendo observações consigo mesmo. Em outros momentos ainda, ele simplesmente subia no andaime, dava 2 pinceladas e ia embora. É importante falar também para vocês que o Leonardo deixou muitas obras inacabadas e algumas ele nem aceitava fazer. Foi o caso em especial da Isabella d'Este. Ela era a primeira dama da Mantua e era obcecada assim, por artes, patrocinava mesmo os artistas e queria muito que o Leonardo pintasse um retrato dela. Só que ela queria que ele pintasse um retrato dela em perfil, porque isso passava uma nobreza. E o Leonardo ele não tinha a mínima vontade de fazer esse quadro, ele fez até um esboço, a gente tem o desenho no livro, mostra isso, só que ele nunca pintou um quadro de verdade. Ele era muito educado com ela, mas apesar de todas as tentativas que ela teve, ela não conseguiu que ele pintasse o seu retrato. O Leonardo da Vinci também tem muitas obras perdidas, mas algumas foram encontradas como Salvator Mundi. A gente sabe que um bilionário russo comprou essa pintura em 2013, pagando 127 milhões de dólares. Bem, depois de passado um período em Milão, o Leonardo vai retornar para Florença e na época a cidade-estado era comandada pelo César Borgia. E teve um momento, gente, que o César Borgia transferiu a sua corte para uma cidade chamada Imola, que foi totalmente fortificada. E lá eles viveram confinados por algum tempo.
E além do Leonardo da Vinci e do César Borgia, também estava presente o Maquiavel. Então olha só que reunião, imagina só o que aconteceu. Nessa época o Leonardo também fez um trabalho em cartografia, ele fez um mapa maravilhoso da cidade de Imola, que ajudou muito na parte bélica também. Em 1503, gente, aconteceu um fato muito interessante. O Leonardo recebeu a comissão de um mural também. Como ele tinha feito o mural da Última Ceia, pediram para ele fazer um mural de uma batalha muito famosa da cidade de Milão. E ele chegou a fazer alguns esboços, mas essa obra também não foi concluída. O curioso é que o Michelangelo também foi chamado para fazer um outro mural nesse salão. O Michelangelo era bem mais novo que o Leonardo e ele ganhou muita notoriedade enquanto o Leonardo estava ausente. Só que eles eram opostos, assim, o Leonardo era uma pessoa muito agradável, muito elegante, gostava de se vestir bem. Ele andava até com uma túnica assim um pouco mais curta do que se usava na época, cor de rosa, púrpura, que ele gostava muito. Só que o Michelangelo era ao contrário. Ele era uma pessoa muito reservada e ao mesmo tempo ele era implicante, então ele arrumava muita briga. E ao contrário do Leonardo, ele não era bem resolvido com a sua sexualidade. Então os dois não se davam, um criticava o outro. Até na época que o Michelangelo esculpiu Davi, todos ficaram encantados com aquela escultura, mas ocorreu uma divergência de onde a estátua ficaria. E o Leonardo queria que a estátua ficasse num lugar mais reservado. Então a gente não sabe se ele ficou um pouco enciumado, mas a gente sabe que ele fez um esboço, um desenho de Davi. Apesar do Leonardo achar a escultura uma arte menor que a pintura. Bem, no momento da vida do Leonardo, já passado dos seus 50 anos, ele acaba adotando um jovem chamado Francesco Melzi. O Melzi tinha 14 anos, ele era de uma ótima família, isso foi acordado com o seu pai. Eu lendo assim, eu achei tudo muito estranho, mas pelo que o biógrafo fala, foi tudo muito bem tratado, tudo muito natural, e o Leonardo se dava muito bem com a família do Melzi. Então ele acabou virando meio que um padrinho, um pai adotivo, um mestre, né, e um pregador para o Melzi. E é interessante também falar para vocês que o Melzi acompanhou o Leonardo por toda a vida, até a sua morte. Bem, já que eu falei agora de um aspecto mais pessoal da vida do Leonardo, no livro a gente não fica sabendo muito da vida pessoal do Leonardo, mas a gente sabe que ele teve um companheiro por vários anos chamado Salai. O Leonardo era encantado por ele, mas o Salai diz que tinha uma personalidade bem difícil. Então todos conviviam juntos no ateliê do Leonardo. O Leonardo nunca ficou sozinho na sua vida. Ele sempre estava com seus aprendizes. E o Leonardo adorava desenhar retratos do Salai. A gente encontra vários pelo livro. Bem, vocês devem estar se perguntando agora da famosa Mona Lisa. Esse foi um quadro que ele passou anos pintando. No livro diz que até no seu último ano de vida, ele dava algumas pinceladas, alguns retoques no quadro. É curioso entender por que o Leonardo aceitou essa comissão, porque a pessoa que ele retrata não era uma dama da nobreza, ela era esposa de um comerciante de seda. Só que esse comerciante tinha boas relações com o pai do Leonardo. Então a gente pode entender que ele aceitou pintar esse quadro e passou anos da sua vida aprimorando essa obra, porque ele pôde fazer isso livremente. Não foi um pedido de um poderoso da época. Tanto é que ele nunca entregou o quadro. E é claro, também ele não recebeu por ele. Outra coisa que a gente pode se perguntar muito é por que a Mona Lisa é um quadro tão icônico. Então, essa é uma pintura do auge de um mestre, porque ali ele vai reunir todos os estudos que ele fez durante a vida. Então, por exemplo, os estudos de anatomia. O Leonardo, ele fez várias dissecações, gente. Em alguns momentos da vida dele, ele ia em hospitais e ficava lá dissecando os cadáveres, tentando entender várias coisas. Algumas investigações ele usava nas suas pinturas, outras era por pura curiosidade. Então ele estudou, por exemplo, o sistema circulatório, o coração, mas ele também estudou muito os músculos. Então ele dissecava, por exemplo, o rosto, então ele tentava entender quais músculos eram articulados ali para um sorriso, e a gente vai lembrar, lógico, do sorriso de Mona Lisa. Então não é qualquer pintor que conseguiria fazer o que ele fez, porque não se sabe de outro pintor da época que também dissecava a cor. Então, para a gente compreender melhor tudo isso, eu vou ler um trecho aqui do livro que vai sintetizar essa ideia. É claro que existiram muitos outros polímatas insaciáveis e a própria Renascença produziu outros homens da Renascença. Contudo, nenhum deles pintou a Mona Lisa, muito menos o fez enquanto produzia desenhos anatômicos insuperáveis, baseados em várias dissecações. Elaborava planos para desviar o curso de rios, explicava a reflexão da luz da Terra na Lua. Abria o coração ainda pulsante de um porco para ver como os ventrículos funcionam, criava instrumentos musicais, produzia espetáculos públicos, usava fósseis para contestar o relato bíblico sobre o dilúvio e ainda ilustrava tal acontecimento. Leonardo era um gênio, mas não só isso, ele era a epítome de uma mente universal, que se esforçou para entender por completo a criação de tudo, incluindo o lugar que ocupamos nela.
É só uma pena, gente, que o Leonardo não publicava esses estudos, porque ele seria pioneiro em muitos casos. Bem, gente, eu poderia continuar falando aqui muito mais tempo, porque eu amei muito esse livro, eu senti falta quando eu terminei. Realmente eu posso falar para vocês que eu senti falta da companhia do Leonardo. Então é claro que eu indico muito, muito a leitura desse livro. Ou se você já tem ele na sua casa, tira da estante, dá uma folheada, que é muito provável que você comece a ler e não queira largar mais. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui assistindo o vídeo, e eu te espero no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!